Uniclac. Olá, olá, meus amigos. Estamos começando mais uma aula de Direito Civil aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil. Na aula de hoje, nós começaremos uma nova disciplina dentro do Direito Civil, chamada de Direito das Coisas. Já estudamos, noutras oportunidades, várias aulas sobre o direito das obrigações, as teorias gerais da obrigação e as teorias gerais do contrato. Contrato como a principal fonte de uma relação obrigacional. Pois agora mudamos a disciplina e passaremos então a falar sobre o direito das coisas, também chamado de direitos reais. Essas duas disciplinas, por evidente, não se confundem, entretanto, somadas, fazem parte de uma macrodisciplina chamada direito obrigacional, ou melhor, direito patrimonial civil. Costumo dizer para os meus alunos, como forma de fazê-los compreender a dinâmica do direito civil, que a nossa matéria se divide em dois grandes ramos: o direito patrimonial e o direito extrapatrimonial. No direito extrapatrimonial, encontramos ali o direito de personalidade, os direitos da personalidade, e encontramos também o direito de família. O direito de família, embora compreenda algumas relações patrimoniais, ele é principalmente extrapatrimonial. O seu fundamento é moral, o seu fundamento é ético. Agora, nós temos um outro grande bloco, o direito civil patrimonial. E nesse direito civil patrimonial é que nós encontramos duas disciplinas, direito das obrigações e o direito das coisas. Já estudamos o direito das obrigações como relação pessoal de natureza patrimonial. As relações obrigacionais contam pelo menos com dois sujeitos, um no polo ativo, na condição de credor, outro no polo passivo, na condição de devedor. Por isso é também chamado de direito pessoal. Já o direito das coisas, em um polo nós temos uma pessoa, mas no outro polo temos um bem, temos uma coisa. Por isso, o nome da disciplina. Em um polo nós temos uma pessoa, no outro nós temos uma coisa. E característica marcante desta matéria é que, ao contrário do direito obrigacional sempre temporário, o direito das coisas, em regra, é perpétuo. Exatamente. A temporalidade é característica própria do direito pessoal, do direito obrigacional. O direito das coisas é marcado, é característico pela perpetuidade. Porque tais direitos se desenvolvem no tempo por prazo indeterminado. Veja só a propriedade de determinado imóvel. A propriedade de determinado imóvel. Ela pode ser transmitida por contrato de compra e venda, ela é transmitida por causa-mortes, via sucessão hereditária, e permanece. Permanece. Nós temos a alteração do proprietário, por ato entre vivos, por causa-mortes, mas o direito à propriedade permanece. Permanece de forma perpétua, por prazo indeterminado. Não que a propriedade não possa ser extinta em algum momento, mas nós não temos como precisar quando. Quando? Por isso, marcado pela perpetuidade. Feita essa abertura, essa introdução, vejamos aqui rapidinho o que você vai encontrar no livro
3 do Código Civil, que é o livro do direito das coisas. Você pegar aí o seu Código Civil, a partir do artigo 1196, inaugura-se um novo livro chamado o livro do direito das coisas. O que nós encontramos neste livro específico do Código Civil? Nós encontramos, num primeiro momento, a regulamentação, o regramento sobre a posse, e aí eu já posso adiantar, apesar de uma grande discussão sobre a natureza jurídica da posse, o Código Civil, portanto, de acordo com a lei, podemos afirmar que não se trata de um direito real. Muito embora as regras sobre a posse estejam no livro 3 do Código Civil, que é o livro do direito das coisas, pela forma como o legislador dispôs os artigos, e eu já vou falar mais sobre isso, parece-nos que ele quis deixar claro, posse não é direito real. Não é direito real. Por isso, essa primeira distinção. No livro 3, nós vamos encontrar do artigo 1196 até o artigo 1224, a regulamentação da posse. E aí, no artigo 1225, o legislador nos traz um rol. Confira aí, abra o seu código, artigo 1225, e observe que ele nos apresenta um rol dos chamados direitos reais. Então, na primeira parte do livro 3, encontramos a regulamentação, a previsão da posse. E aí, no artigo 1225, o legislador nos apresenta o rol dos direitos reais e então passa a regulamentar cada um deles de forma individualizada. Quais são esses direitos reais? Nós temos como principal direito real, e direito real do qual os outros todos decorrem, a propriedade. Principal e primeiro direito real regulamentado pelo Código Civil, a propriedade. Depois que o legislador fala sobre a propriedade, depois que o legislador regula sobre a propriedade, ele passa então a trabalhar os chamados direitos reais sobre coisa alheia. Isso faz muito sentido. Veja bem, o principal direito real é a propriedade. Aquele que é titular do direito real de propriedade é, portanto, o dono do bem. Agora, é possível que algumas pessoas exerçam direitos reais sobre determinado bem que não lhes pertence. Por isso, direitos reais sobre coisa alheia. Eu não sou o dono daquele bem. Portanto, eu não sou o titular do direito real de propriedade. Outra pessoa o é. Uma outra pessoa é a proprietária do bem. Uma outra pessoa é, portanto, a titular do direito real sobre aquele bem. Mas eu tenho também um direito real sobre ele. O bem não é meu, portanto, um direito real sobre coisa alheia. Tem um direito real de hipoteca, tem um direito real de penhor, de anticrese, um direito real de superfície, um direito real de servidão, são variados. Mas direitos reais sobre coisa alheia. Né? Principal direito real de propriedade, e esse restante aqui todo, nós chamaremos de direitos
direitos reais sobre coisa alheia. Sobre coisa alheia. Esses direitos reais sobre coisa alheia se dividem em 3 grupos. Primeiro, direitos reais sobre coisa alheia de gozo. Segundo, direitos reais sobre coisa alheia de garantia. E terceiro, direitos reais sobre coisa alheia de aquisição. No rol dos direitos reais sobre coisa alheia de gozo, nós vamos encontrar a superfície, a servidão, o usufruto, o uso, a habitação, a concessão de uso para moradia e o direito real de laje, que é o mais novo deste rol. Até pouco tempo atrás, não existia essa espécie de direito real, acrescida agora recentemente. Já os direitos reais sobre coisa alheia de garantia são 3. O penhor, a hipoteca e a anticrese. E, por fim, temos o direito real de aquisição, que é o direito do promitente comprador do imóvel. Ok? Majoritariamente, defende-se que este rol do artigo 1225 é um rol taxativo. Inclusive, por isso, afirmamos que a posse não é um direito real, pois não se encontra no rol do 1225. Tá? Como disse, aparentemente, o legislador quis deixar claro para nós que posse não é direito real. Porque o livro do direito das coisas começa no artigo 1196, e aí o rol do direito real, o rol dos direitos reais, só é apresentado no 1225. O que o legislador trabalha neste ínterim, nesse interregno? Trabalha sobre posse. No 1225, traz um rol, para muitos um rol taxativo, onde posse não é identificada. Ok? De qualquer forma, destaco que alguns doutrinadores afirmam que existem direitos reais fora do artigo 1225. Mas, por enquanto, ainda me parece majoritária a ideia de que este rol é taxativo. Ok? Nós vamos falar sobre o livro 3, que é o livro do direito das coisas. E seguindo a ordem do Código Civil, portanto, temos que começar esses estudos falando sobre posse. Tá? Eu não tenho dúvida nenhuma de que os 2 principais pontos do livro do direito das coisas, especialmente para você, concurseiro, são posse e propriedade. Você precisa compreender o que é posse, quais são as espécies de posse, quais as formas de aquisição da posse, quais são os efeitos da posse, e depois compreender o que é propriedade, quais são os poderes inerentes à propriedade, as formas de aquisição originária, de aquisição derivada, aprender sobre condomínio. São os 2 temas de destaque. Então, nós inauguramos o livro 3 do Código Civil, falando sobre posse. O que é posse? Não sei se você que está aí, do outro lado da tela, cursou ou está cursando a faculdade de Direito, ou não. Se você está estudando para um concurso específico que não precisa ser graduado em Direito. Tá? Pelo sim, pelo não,
O que é posse? Primeiro ponto. De forma alguma, você pode utilizar as expressões posse e propriedade como se sinônimas fossem. Porque já deu para notar que não são. A começar pelo fato de que a propriedade é um direito real e o principal dos direitos reais. E posse nem no artigo 1225 se encontra. Portanto, definitivamente, posse e propriedade não são as mesmas coisas. Você dizer que tem posse não significa de forma alguma que você é dono. Que você é o proprietário de determinado bem. Posse e propriedade são institutos distintos. São institutos distintos. Agora, perceberemos que o conceito de posse passa pelo conceito de propriedade. Porque o legislador, lá no artigo 1196 do Código Civil, eu já vou colocar na tela para vocês perceberem, ele nos diz que posse é o exercício aparente de algum dos poderes inerentes à propriedade. Perceberam? Posse é o exercício aparente de algum dos poderes inerentes à propriedade. Portanto, muito embora não se confundam, o conceito de posse passa pelo conceito de propriedade. E, no bem da verdade, esses institutos se relacionam diretamente. Não se confundem, mas se relacionam diretamente. Tanto que o conceito de posse é o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade. Quais são os poderes inerentes à propriedade? Quais são os direitos inerentes à propriedade? Esses poderes inerentes à propriedade nós encontramos lá no artigo 1228. Já aparece na nossa tela também. E são eles: uso, gozo, disposição e reivindicação. Os 4 poderes inerentes à propriedade, os 4 poderes que o proprietário tem sobre determinado bem são uso, gozo, disposição e reivindicação. O proprietário é aquele que pode usar o bem, que pode dele gozar, ou seja, que pode dele fruir. O proprietário também pode dispor do bem, alienando-o ou modificando-o. Ele é dono. Eu posso mudar a minha casa, eu posso reformar a minha casa, se assim desejar. Em algumas circunstâncias, esse poder meu de propriedade até tem restrições, né? Como é o caso das obrigações de não fazer relacionadas ao condomínio. Bem verdade. Mas, em regra, eu, como proprietário, posso dispor do meu bem e, por conta disso, se assim desejo, reformá-lo. Posso vender, posso doar. Posso fazer isso por quê? Porque eu sou dono. E um dos poderes da propriedade é a disposição. E tenho também o poder de reivindicar o bem com qualquer pessoa que injustamente a possua ou tenha. Se alguém tomar o bem que me pertence, eu posso ir lá e buscar de volta. Em direito contratual, nós estudamos um instituto chamado evicção. O que acontecia? Bem superficial, o que acontecia na evicção? Um indivíduo A alienava um bem para um indivíduo B, e depois desta alienação, este segundo indivíduo perdia o bem para um terceiro, que demonstrava judicialmente, em regra, ser o justo titular do
do direito sobre aquela coisa. Portanto, este bem não poderia ter sido alienado do A para o B, porque não pertencia ao A. Mas aí chama a atenção de muitos o fato de que este segundo indivíduo, este B, que comprou o bem, no nosso exemplo, de boa fé, achando que realmente aquela coisa pertencia ao vendedor, é demandado judicialmente de forma direta pelo terceiro, que prova ser o justo proprietário. E aí alguns me questionam: professor, mas o indivíduo estava de boa fé. Esse terceiro, que diz ser o justo proprietário, ele não deveria ajuizar uma ação contra aquele que injustamente e que de má fé alienou um bem que não lhe pertencia? Não seria essa a forma correta? Não, meus caros. Não. O proprietário não é obrigado a ajuizar a ação contra aquele que alienou o bem injustamente, indevidamente e de má fé. Não é obrigado. Sabe por quê? Porque um dos poderes da propriedade é a reivindicação, que possibilitam ao proprietário reivindicar o bem de qualquer pessoa que injustamente o possua ou detenha. Qualquer pessoa. O que nós chamamos de sequela. O direito real de propriedade, ele é sequelado. Por quê? Porque o seu titular pode buscar o bem onde quer que esteja, com quem quer que injustamente esteja. Os 4 poderes da propriedade: uso, gozo, disposição e reivindicação. Você tem esses 4 poderes sobre determinado bem, então você é o dono. Você pode, de forma legítima, exercer qualquer um desses 4 poderes sobre determinado bem, então você é dono. Você é proprietário. Agora, notem o conceito de posse. Posse é o exercício aparente de uma ou de alguma das faculdades ou poderes inerentes ao direito de propriedade. Você não pode vender determinado imóvel, porque você não é o dono, mas você está usando na condição de locatário. Você não tem casa própria. Portanto, o imóvel em que reside é um imóvel alugado. Você é o dono do imóvel? Não, não é. Mas você usa o imóvel, correto? Sabendo que você utiliza aquele imóvel, eu poderia afirmar que você tem posse? Muito embora não tenha propriedade, poderia afirmar que você tem posse? Sim, poderia. Poderia afirmar que você tem posse, por quê? Porque está exercendo um dos poderes inerentes à propriedade. E isso é o que você precisa para ser possuidor. Ok? Posse é, portanto, o exercício aparente de algum dos poderes inerentes à propriedade. Vejamos aqui o artigo 1196 do Código Civil, o artigo que inaugura o livro 3. Notem: considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Posse e propriedade não se confundem. Mas o conceito de posse passa pelo de propriedade. Por quê? Porque, de acordo com o artigo 1196, considera-se possuidor todo aquele que exerce, de fato, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade. Considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Quais são esses poderes? Artigo 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar,
e dispor da coisa. E o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. São, portanto, os 4 poderes inerentes à propriedade: uso, gozo, disposição e reivindicação. Professor, eu tenho tanta coisa para lembrar, não teria aqui um mnemônico, né, uma técnicazinha aqui didática para decorar esses 4 poderes? Tem. É o famoso grude. Tá? Esse aqui é um mnemônico famosíssimo no conceito do direito das coisas. Tá? Praticamente qualquer doutrina que você buscar, qualquer curso preparatório que fizer, né, eles vão apresentar isso aqui como instrumento didático. Grude. Gozo, reivindicação, uso, disposição. Quais são os 4 poderes inerentes à propriedade? Grude, gozar, que é sinônimo de fruir, reaver, sinônimo de buscar, usar ou utilizar, e dispor ou alienar. Grude. Se você tem esses 4 poderes à sua disposição, então, por lei, você é considerado proprietário. Agora, se em razão de um contrato, ou não, você está a exercer algum desses poderes, proprietário não és, mas possuidor sim. Tem posse. Por isso que eu gosto de dizer que a posse, ela está no plano da aparência. A posse está no plano da aparência. Por que eu afirmo desta forma? Porque é aquilo que a gente vê. Você chega aqui nos estúdios da LAC com uma BMW branca, linda, zerinha. Eu não posso, com essa informação visual, bater o martelo e dizer, ele é o proprietário. Não posso. Não posso. Mas eu posso, num primeiro momento, a gente já vai excepcionar essa regra, dizer que, como você está usando aquela BMW, então você tem posse. Observe, é uma revelação visual, aparência. Agora, quando você desce do carro e demonstra que realmente você comprou aquele móvel, aquele móvel, né? Aquele carro que ele te pertence, você pode usar, você pode dele gozar, né? Fruir, pode alienar, reivindicar. Agora sim, que eu tenho a certeza, posso dizer que você é proprietário. Portanto, posse, plano da aparência, propriedade, plano da certeza. Beleza? Ok. Separei aqui 2 lições doutrinárias, bem rapidinhas, para a gente dar sequência à nossa matéria. Paulo Nader, saudoso doutrinador Paulo Nader, diz o seguinte: a posse se substancializa no exercício de algum dos poderes conferidos pelos direitos de propriedade. E quais são esses poderes? São os de uso, gozo, disposição e de reaver a coisa de quem injustamente a possua. Pontes de Miranda, um dos maiores civilistas, né, do nosso direito. Rigorosamente, a posse é o estado de fato de quem se acha na possibilidade de exercer poder como o que exerceria quem fosse proprietário, ou tivesse, sem ser proprietário, poder que só ia ser incluso no direito de propriedade: usos, fructus, abusos. Tá? Aqui uma doutrina muito mais pesada, mas reafirma o que até então havia dito. Ok? Posse. Você já sabe o que é posse. Show de bola. Então, não confunde mais posse com propriedade. Agora, tem uma questãozinha introdutória do estudo da posse que comumente é cobrado em concursos públicos. Variadas vezes este tema é cobrado em concursos públicos. Se você buscar aí nos sites de questões, você pode tirar a prova real.
Ok? Qual tema é esse? Teoria da posse, ou teorias da posse. Poxa, professor, mas teorias? Teoria é uma coisa que eu estudo na faculdade. Teoria a gente não estuda em curso preparatório, não, professor. Para com isso. Teoria a gente estuda na faculdade. Essas teorias aqui caem em concurso público. Essas teorias aqui são cobradas em concurso público. Por isso, precisamos falar delas. Quais são as teorias da posse? Posse, meus caros, é um instituto que, ao longo da história do direito, sempre teve debates em torno da sua conceituação. Até hoje, nós temos uma discussão pesadíssima sobre qual seria a natureza da posse. Alguns defendem que ela é fato, outros defendem que é direito, alguns dizem que é direito pessoal, outros dizem que é direito real, alguns dizem que é direito especial. Existem debates calorosos sobre qual seria a natureza da posse, e isso há muitos anos. Desde quando se começou a falar sobre posse, desde o momento em que alguém percebeu que propriedade e posse eram coisas distintas, eram institutos distintos, que existe debate, que existe discussão sobre o que seria posse. Nós apresentamos aqui um conceito que até então é o conceito pacífico. É o conceito pacífico, mas nem sempre foi assim. E desta verdadeira discussão, desse debate, duas são as teorias que se destacam. A teoria de Savigny e a teoria de Ihering, também conhecidas como teoria subjetiva ou subjetivista e teoria objetiva ou objetivista. A primeira delas é a teoria subjetiva ou teoria subjetivista, que foi elaborada por Savigny, jurista dos mais importantes da história. Savigny, ele afirmava que posse era o resultado de dois elementos: corpus e animus domini. Ou, como alguns doutrinadores vão dizer, animus res sibi habendi, ou res sibi habendi. Mas a maioria, e eu concordo com ela, limita-se apenas a dizer animus domini. Para Savigny, posse era o resultado de dois elementos. Portanto, para você ser possuidor, dois elementos eram indispensáveis. Quais sejam? Corpus e animus domini. Corpus nada mais é do que a disposição material, a disposição fática, a disposição física do bem. Corpus é a disposição física do bem. É quando eu tenho a coisa comigo, eu tenho esse apagador comigo, portanto eu tenho o corpus. Tenho a disposição fática deste apagador, corpus. E o animus domini é um elemento anímico, é um elemento psicológico, um elemento subjetivo, que traduz a ideia de interesse de dono, interesse de ser dono. Na visão de Savigny, para ser possuidor, eu precisaria ter o corpus e o animus domini, ou seja, ter a disposição material do bem e ter o interesse de ser dono deste bem. Aí sim seria considerado possuidor.
Por isso que pacificou-se chamar essa teoria de subjetiva. Por quê? Porque ela valoriza um elemento psicológico, um elemento subjetivo. Eu não me limito à coisa. Eu preciso identificar se aquele que tem a coisa consigo tem também o interesse de ser dono dela. Psique, subjetividade. O exercício aparente de um dos atributos inerentes à propriedade, uso, gozo, disposição, por aquele que pretende ter a coisa como própria. Corpus, ou melhor, posse, é, portanto, corpus mais animus domini. E aí a gente chega aqui a algumas formulazinhas matemáticas, né? Para a teoria subjetiva, se o indivíduo tivesse corpus e animus domini, ele então teria posse. Se, ao contrário, ele tivesse corpus, mas não tivesse animus domini, e sim animus tenendi, ou seja, o interesse de ter a coisa comigo, mas sem ser dela proprietário, então não seria possuidor, seria detentor. Percebe? Corpus mais animus domini igual a posse. Corpus mais animus tenendi, ou seja, sem animus domini, detenção. E se o indivíduo tivesse só animus domini, aí não era nada, né? Você tem interesse em ser dono do meu carro. Mas só isso. Nunca te emprestei. Nunca... Né? O máximo que você tem é inveja. Né? Do ponto de vista jurídico, isso não significa absolutamente nada. Agora eu questiono para os senhores. O que vocês acham? Essa teoria é a teoria aplicada no Brasil? Com base no que nós já vimos, com base no que nós já analisamos sobre o conceito de posse. Posse é o exercício aparente de algum dos poderes inerentes à propriedade. Ponto. Será que esta teoria que diz, considera-se possuidor aquele que tem corpus e animus domini, é a teoria aplicada no Brasil? Parece-me evidente que não, né? Porque se essa fosse a teoria aplicada no Brasil, o locatário não seria possuidor. Você aluga o meu imóvel. Você pode até acontecer de você alugar o meu imóvel e ter interesse algum dia de ser dono. Pode ser, não tem problema. Mas convenhamos, o fato de entre nós existir um contrato de locação traduz a ideia, na maioria das vezes real, de que você não quer ser dono desse imóvel, porque você está alugando, você não está comprando. Você vai se mudar para São Paulo para poder estudar determinada faculdade. E aí aluga lá uma kitnet perto da faculdade. Você quer ser dono daquela kitnet? Não, não quer. Mas você é locatário, não é? Perfeito. Na teoria de Savigny, você não seria possuidor. Você não seria considerado possuidor. Por quê? Porque falta-lhe esse segundo elemento que, para Savigny, era indispensável. Fazendo essas reflexões, um aluno de Savigny, chamado Rudolf von Jhering, também brilhante jurista, ele elaborou uma outra teoria. Analisando lá a teoria de Savigny, importantíssima, não tenho dúvida alguma. Jhering propôs uma tese um pouco diferente. O que ele fez? Basicamente, ele afastou o elemento anímico. Ele tirou o ânimos. Por isso que ficou conhecida como teoria objetiva. Por quê? Porque ele tira da posição de elemento essencial o ânimos. Em outras palavras, eu não quero saber se esse indivíduo quer ou não quer ser dono. Ele tem a coisa consigo, utilizando-a, fruindo. Então ele é possuidor. Para Jhering, um elemento apenas era
o elemento definidor da posse? Corpus. Corpus. Se o indivíduo tem o corpus, então ele tem a posse. Não interessa se quer ser dono ou não. Tem o corpus, tem a posse. Por isso, teoria objetiva. Okay? De fato, a teoria objetiva é a teoria adotada pelo nosso direito, né, e permanece adotada pelo Código Civil de 2002. Isso fica claro pela leitura do artigo 1196. Né? Considera-se possuidor aquele que tem, de fato, o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, e ponto. O Código Civil brasileiro adota, portanto, a teoria objetiva de Hering sobre a posse. Cuidado, isso cai bastante em concurso. O direito brasileiro adota como teoria da posse a subjetiva de Savigny. Não. Nós adotamos a teoria objetiva de Hering. Atualmente, existem algumas teorias mais modernas e muitos doutrinadores fazem críticas ao legislador brasileiro, né, por ter mantido aqui a teoria objetiva como a nossa teoria da posse. Tá? Mas, de qualquer forma, essa é a resposta. Qual é a teoria da posse adotada pelo Código Civil brasileiro? Teoria objetiva. Tá? Existem algumas mais modernas, teoria sociológica da posse, defendida por Saleiles, e para muitos doutrinadores hoje a mais adequada, por questões de função social, etc. A despeito disso, o Código Civil brasileiro adota a teoria objetiva de Hering, né, para quem o poder sobre o bem, independente do ânimos, configura posse. Configura posse. Ok? Apesar disso, apesar de sabermos, já a essa altura, que posse é o exercício de fato, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, independente do ânimos, pois adotamos a teoria objetiva de Hering, eu preciso dizer para os senhores, para concluir esse primeiro bloco, que nem todo aquele que exerce algum dos poderes inerentes à propriedade pode ser chamado possuidor. Poxa vida, professor, agora que eu estava pegando a ideia, o senhor vem e detona com tudo, né? E embola ainda mais. A situação já não, a matéria já não é das mais simples. E agora que eu estava captando a mensagem, o senhor vem e dificulta ainda mais as coisas, né? Fazer o quê? Veja bem, propriedade e posse são dois institutos absolutamente distintos, embora se relacionem. Propriedade é um direito real, que, à luz do artigo 1228, confere ao seu titular a possibilidade de usar, gozar, dispor e reaver a coisa, daquele que injustamente a detenha. Posse, por sua vez, à luz do artigo 1196 do Código Civil, é o exercício, de fato, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Portanto, o indivíduo que, tendo a coisa consigo, exerce algum dos 4 poderes inerentes à propriedade, é considerado possuidor, em regra. Pois, a despeito da regra, nem todo aquele que exerce algum dos poderes inerentes à propriedade, nem todo aquele que tem o corpus é considerado possuidor. Pois existe um terceiro instituto que, concluindo a nossa aula, precisamos identificar, chamado detenção. Propriedade não se confunde com posse, que também não se confunde com detenção. Propriedade, uma coisa. Posse, outra. Detenção, outra coisa.
Detenção, meus caros, é o exercício da posse de outrem. À luz do que o legislador nos diz no artigo 1198, nós já veremos aqui no quadro, aquele que exerce a posse de outra pessoa em subordinação, recebendo dela instruções, não é possuidor, e sim detentor. Observem, existem vários sujeitos que, embora tenham o corpus, embora tenham a coisa consigo, exercem posse de outra pessoa. Por quê? Porque ao utilizar-se do bem, esses indivíduos não utilizam da forma como bem entendem. Não se utilizam do bem em seu favor. Mas se utilizam do bem conforme as instruções de uma outra pessoa. Se utilizam do bem em subordinação a outra pessoa, recebendo dela ordens. Não em proveito próprio. Não em proveito próprio. Você consegue enxergar alguns exemplos de detenção? De pessoas que, muito embora tenham o bem consigo, se utilizam deste bem em subordinação, em dependência de outrem, recebendo deste outrem, ordens, instruções. Você consegue? Perfeito. Caseiro. O caseiro é possuidor? Não, não é. Ele é detentor. Por mais que em algumas situações ele tenha uma certa liberdade na utilização do bem, mas convenhamos, existe entre o caseiro e o proprietário ou possuidor do bem uma relação de subordinação. Ainda que em algumas circunstâncias esse caseiro tenha liberdade, mas se o proprietário liga e fala assim, olha, dá uma arrumadinha aí na minha casa de praia, porque essa semana eu vou passar uns dias aí com a minha família. O caseiro não vai dizer, ó, não, o senhor não vai vir não, porque essa semana eu vou usar. Se não, ele vai arrumar a casa e pronto. E vai colocá-la ali à disposição. Porque existe um vínculo de subordinação. E este vínculo de subordinação é que determina. O caseiro não é possuidor, e sim detentor. E sim detentor. Detenção, portanto, é o exercício da posse de outrem, em subordinação, em dependência, recebendo ordens, recebendo instruções. Detentor não se confunde com possuidor. Mas aí você está lá feliz da vida, porque está sabendo a matéria toda, fazendo a prova do concurso. E cai na sua prova sobre um tal de fâmulo da posse. Putz, agora sujou, né? Eu estudei absolutamente tudo, li, estou preparado, e aí na minha prova aparece um tal de fâmulo da posse, sobre o qual eu nunca ouvi falar. Pelo nome, posse, me parece que é aquela disciplina que o professor Stanley lecionou, direito às coisas, né? Mas o que é esse tal de fâmulo da posse? O fâmulo da posse é o detentor. Tá? É o nome que muitos doutrinadores dão para o detentor. O detentor. Tá? Então, se cair na sua prova, fâmulo da posse, lembra, detenção. Detenção. Veja bem o que o Paulo Nader diz sobre a detenção. O detentor não se encontra na posse, mas conserva a coisa em seu poder, portanto, tem o corpus. E em nome de outrem. Este outrem
é o verdadeiro possuidor. Maria Helena Diniz, importantíssima doutrinadora brasileira. E já lá, ó, o fâmulo da posse é aquele que, em virtude de sua situação de dependência econômica ou de um vínculo de subordinação em relação a uma outra pessoa, possuidor, direto ou indireto, exerce sobre o bem não uma posse própria, mas a posse desta última. E em nome desta, em obediência a uma ordem ou instrução. Aquele que assim se comportar em relação à coisa e à outra pessoa, presumir-se-á detentor. Detentor é aquele que exerce a posse de outrem. Em subordinação, independência, recebendo instruções, recebendo ordens. É o caso do caseiro, do empregado doméstico, do jardineiro, do bibliotecário. É o meu caso quando eu exerço aqui, quando eu utilizo essa televisão, né? Porque, veja bem, posse é o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade. O uso é um deles. Eu estou usando aqui a televisão. Sou o possuidor dela? Não, não sou. Porque existe entre mim e a LAC uma relação de subordinação minha para com a LAC. Estou exercendo aqui o meu belo prazer. Não. Estou conforme a demanda que eles me passam para lecionar. Detenção. Detenção. Artigo 1198 do Código Civil. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo em relação ao bem e a outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário. Porque cá para nós. Pode ser que o caseiro deixe de ser caseiro e se torne, deixe de ser detentor e se torne possuidor, né? Ele passa a utilizar o bem da forma como assim lhe apraz, não tem mais nem ideia de onde está o proprietário, que já não liga mais, já não entra em contato. Então, ele começa a exercer, a utilizar o bem ali como se dele fosse. Não é mais detentor, né? Parágrafo único está nos informando que a condição do detentor pode ser transmudada, pode ser alterada para possuidor. Beleza? Show de bola. Nós paramos aqui o primeiro bloco sobre o direito das coisas, falando sobre o conceito de posse, sobre as teorias da posse, teoria subjetiva, teoria objetiva, e sobre as distinções entre propriedade, posse e detenção. Ok? Voltamos daqui a pouquinho, no segundo bloco, para falarmos sobre as espécies de posse. Vá lá, tome o seu café, a sua água e volte para continuarmos os nossos estudos. Até daqui a pouquinho. Clique-Claque.